Aleluias. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. Não é 1 Coríntios não, viu, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. Verso 7. Desliga seu celular, que é importante, você que está na casa de Deus. Presta atenção na palavra. Deus vai te ensinar alguma coisa essa noite, com certeza. Você vai sair daqui com a ministração do Espírito Santo no seu coração. Se você veio aqui, Deus não vai te despedir de mãos, de espírito, de coração vazio. Você vai ser cheio da presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vou repetir o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Se eu fosse dar um título para minha palavra essa noite, para esse ensino que eu vou passar para os irmãos, eu daria o título: Os 4 pilares do amor. As 4 colunas do amor. Quando nós fomos construir essa igreja, eu percebi, eu não entendia nada, vezes absolutamente nada de construção. Mas conforme os irmãos foram me ensinando, foram ministrando na minha vida a respeito da construção, eu comecei a perceber a importância do alicerce e das colunas numa construção. Então nós compramos o terreno aqui, e o irmão disse assim para mim: ó, você vai gastar bastante no alicerce, você não desanima, porque você vai pôr dinheiro, e você vai ver, o terreno não vai ter nada, mas você está construindo o alicerce. E eu falei: beleza, então vamos comprar a ferragem. Então compra a ferragem e muito dinheiro. Fizemos a ferragem, cavamos buracos, fizemos agulhas, sapatas. Meu Deus, e é dinheiro. E foi um dinheiro. E aí o irmão falou: bom, agora tá os ferros, agora vamos para a parte do concreto. Bom, você vai gastar um pouco de dinheiro, mas não assusta não. Você não vai ver nada construído, mas você está construindo um alicerce. O alicerce que vai segurar junto com as colunas. E vem caminhão, e vai caminhão, e vem caminhão, vai caminhão, e vai dinheiro, e volta dinheiro. Meu Deus do céu. Acabou o alicerce. E acabou todo o dinheiro que eu tinha. E acabou até o ânimo. Porque eu olhei e falei: meu Deus, gastamos tanto, não tem nada. Mas tinha construído um alicerce. Então começou a construir, tinha que sempre estar colocando, sempre erguendo as paredes e as colunas junto. Porque eram as colunas que seguram as paredes, os tijolos é simplesmente para fechar. Mas o que segura esse prédio são as colunas. A ferragem em cima está colocada em cima das colunas. E foi muito concreto, muito. E eu percebi que as colunas, elas dão sustentação para tudo isso aqui.
Ora, qual é o nosso alicerce? O nosso alicerce é Jesus Cristo. Se alguém está alicerçado em Cristo, ele está fortalecido. Pode vir ventos, tempestades, vendavais, ele está alicerçado em Jesus Cristo. Mas nós temos que construir a nossa vida no alicerce chamado Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos uma casa, que nós somos um templo, que nós somos edifício. A Bíblia usa todos esses nomes: casa, nós somos uma casa, nós somos um templo, nós somos um edifício construído no Espírito Santo. Nós estamos nos construindo em Deus, nós estamos nos fortalecendo em Deus. Nós chegamos no mundo e nós vazios, de repente aparece um alicerce em nós, o maior dos alicerces, Jesus Cristo, e agora nós temos que nos construir em Cristo, nós temos que nos edificar em Jesus Cristo, e as colunas são fundamentais. E o que nos fortalece em Deus, os que nos fortalece para vencer todas as coisas, é o amor. Diga aí para o seu irmão: o que te fortalece é o amor. Amor. As 4 colunas aqui do amor na nossa vida. Olha o que eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo, esse capítulo 13 de 1 Coríntios, é o capítulo chamado o capítulo do amor. Só se fala do amor. Não há assuntos assim na Bíblia discorridos em um capítulo inteiro, a não ser o amor e a fé. Mas eu quero que você que abriu a sua Bíblia, que você pegue aí em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, 1 Coríntios, no mesmo capítulo, no capítulo 13, no versículo 13, só você seguir aí os versículos, no versículo 13, olha o que Paulo diz no versículo 13: agora permanecem esses 3, permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Não existe nada maior do que o amor. Se alguém que não está muito aprofundado em Deus, ele pode até pensar que a fé é maior do que o amor, mas não. Ou a esperança da volta de Jesus, da promessa de um novo céu, de uma nova terra, o qual nós estamos esperando a vida eterna, nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, nós estamos no aguardo disso. Talvez num olhar superficial, nós cheguemos à conclusão de que esperar o reino de Deus e a vida eterna seja maior do que todas as coisas, mas não é. Num olhar superficial, talvez nós pensamos que a fé, ter fé em Deus, ter fé para transportar montes, ter fé para fazer curas, ter fé para expulsar demônios, ter fé para receber respostas imediatas de Deus. Talvez num olhar superficial, nós pensamos que a fé é algo mais importante, ou é o atributo maior que nós devemos ter. Mas não. A Bíblia diz aqui que maior do que todas as coisas é o amor. Amém? Portanto, Paulo está nos ensinando que o amor é maior do que a fé, o amor é maior do que esperança da vida eterna. Mas no versículo 8, eu quero que você pegue agora no 1 Coríntios capítulo 13, você vá para o versículo de número 8. E eu quero ler só a primeira frase do versículo 8. Olha que coisa forte isso. Diz assim: o amor nunca falha. Amém? Vou repetir, versículo 8. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Olha aqui como que é fácil entender a Bíblia, ó. Só você ler o texto. O amor nunca falha. A fé falha, o dinheiro falha,
Todas as coisas falham, mas Deus está falando aqui que o amor não falha. O amor é perfeito. O amor é perfeito. Quem anda em amor, anda em perfeição. Quem tem amor, não erra, não perde, não é derrotado. Se o amor nunca falha, a derrota é uma falha. A pessoa falhou em alguma coisa para ela perder. Ela não treinou demais. Vamos falar do esporte para você entender isso. Talvez ela não tenha treinado o suficiente para vencer o seu oponente numa corrida, numa luta, num campo de futebol, no tênis. Ela falhou em alguma coisa, ela errou em alguma coisa. Aqui está dizendo que o amor não falha, ou seja, que se eu ando em amor, se eu tenho amor, eu não vou falhar, quer dizer, eu não vou ser derrotado jamais, porque o amor é o maior atributo que alguém pode receber de Deus. Mas eu quero que você fique com o seu dedo aí em 1 Coríntios capítulo 13, porque nós vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 13, e que você vá para 1 João. Eu quero que o telão acompanhe, se for possível. 1 João, olha o que fala do amor a Bíblia. É muita coisa que fala do amor. Se eu fosse falar de tudo que fala do amor, não ia acabar. 1 João capítulo 4, versículo de número 7. 1 João, é bem no fim da sua Bíblia. Apocalipse é o último livro. Você volta algumas páginas, você já vai encontrar 1 João. Você vai achar o capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8. Nós vamos ler o versículo 7 e versículo 8 para você entender que Deus está dizendo para nós essa noite. Diz assim, ó: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Amém? Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama nasceu de Deus. E quem ama conhece Deus. Duas coisas. Quem tem amor nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, nasceu para o reino de Deus. Entendeu a mensagem, entendeu o Evangelho, entendeu Cristo, entendeu todas as coisas que tem que entender. Quem ama, nasceu de Deus, e quem ama, conhece a Deus. Pastor, eu quero conhecer Deus. Eu vou fazer um curso que mostra quem é Deus. Eu vou fazer uma teologia que mostra quem é Deus. Eu vou estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para mim conhecer Deus. Pastor, eu vou pegar todos os livros que existem no mundo de literatura evangélica, dos melhores e dos maiores autores evangélicos que já existiu e que existem, para que eu possa conhecer a Deus. Pastor, eu vou virar um fenômeno nas Escrituras. Eu vou saber tudo. Eu vou decorar todos os trechos, todos os capítulos, todos os versículos, os 1189 capítulos da Bíblia, os 31.101 versículos da Bíblia. Pastor, eu vou decorar todos eles, eu vou saber tudo. Não, eu vou conhecer Deus. Olha aqui, quem ama conhece a Deus. Para você conhecer a Deus, você tem que ter amor. Você pode conhecer a Bíblia inteira, de capa a capa. Você pode saber as dispensações, as datas, a teoria, a geografia, a história, a ciência, a história do povo judeu, a cultura judaica. Você pode conhecer os costumes gentios. Você pode saber tudo a respeito dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de João. Você pode saber de escatologia. Você pode saber de todos os assuntos referentes às Escrituras. Mas se você não tem amor, você não conhece Deus. O versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece Deus. Pode conhecer teoria, filosofia, pode conhecer a teologia, pode conhecer a palavra como eu conheço, ou melhor do que eu, mas
Se não ama, não sabe quem é Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. As pessoas perguntam: o que é Deus? Alguém diz: Deus é um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que sabe tudo, que está em todos os lugares, que tem toda a autoridade existente no universo, nas galáxias. Mas não é essa a explicação. A explicação mais simples que existe para alguém querer saber o que é Deus é o seguinte: Deus é amor. Pastor, o que Deus é? Pronto, resposta: Deus é o amor. Ele é o próprio amor. Então, se eu conheço o amor, eu conheço Deus. Mas sabe, meus irmãos, eu quero que você pegue a sua Bíblia e vai lá em Colossenses. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu sei que você está entendendo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aqui a respeito do amor, no 13 e no 14. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia nos ensina aqui. Olha só, nós temos que viver pela Bíblia. Nós temos que aprender a Bíblia. Aleluias. Diz assim, olha aqui: suportai-vos uns aos outros. Suportar um ao outro. Perdoai-vos uns aos outros. Suportar e perdoar. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Para suportar uns aos outros, para termos paciência uns com os outros, para perdoarmos uns aos outros. O exemplo de Cristo, Cristo nos perdoou, e porque nós somos perdoados por Cristo, nós não temos o direito de negar perdão para ninguém, porque nós fomos perdoados pelo Criador. E agora nós, como criaturas perdoadas pelo Criador, nós temos que destilar perdão para todas as pessoas ao nosso redor. Nós não devemos ter no nosso coração o juízo de dizer assim: você eu não perdoo, você eu não suporto, você eu não quero você. Nós não temos o direito de fazer isso, porque Deus, que é o Criador, nos perdoou, nos suporta, nos deu o atributo da misericórdia, nos deu o atributo da compaixão. E agora nós, agraciados com isso, nós somos agora responsáveis de ter misericórdia com as outras pessoas, de ter compaixão com as outras pessoas. E aí diz aqui o versículo 14: e sobre tudo isso, sobre suportar, perdoar, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que o amor é? O vínculo da perfeição. Paulo estava ensinando mais ou menos assim, uma pessoa se vestir. E Paulo estava ensinando a se vestir. Você coloca a sua camisa, você coloca a sua calça, você se ajusta. Mas o que mais ajusta toda a tua roupa é o cinturão do amor. Você prende toda a sua roupa, a roupa daquele tempo, a roupa judaica, a roupa grega, a roupa romana, era ajustada com cinto. O amor é a perfeição. Amém? Diga aí para o teu irmão: o amor é a perfeição. Bom, meus irmãos, eu passei aqui então uma introdução do amor. Existem vários tipos de amor. A Bíblia, ela foi escrita no quê? No hebraico, no grego, no aramaico. Mas esse texto que eu estou lendo para você, ele foi escrito em grego. E o grego tem uma diferença da nossa língua aqui portuguesa. Quando nós falamos, por exemplo, de manga, nós não temos várias palavras para manga. Manga de camisa, manga do pé, né? A gente pega e chupa. A gente fala manga e a gente entende pelo contexto.
que tipo é uma palavra específica para cada palavra no seu contexto, no seu significado. Então existem vários tipos de palavra para amor. Por exemplo, o amor eros, que é um amor sexual de marido e mulher. Eros, de erótico. Filos, o amor filos, de relacionamentos, de amizades, companheirismo, de ter junção com outra pessoa, de se comunicar e gostar, amar uma pessoa, seja a esposa, seja o filho, seja um amigo do emprego, seja um amigo de infância, é o filos. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo não está falando de eros, Paulo não está falando de filos, Paulo está falando de ágape. Paulo está falando de um amor que se traduz como ágape. Ágape quer dizer o amor incondicional. Diga aí para o seu irmão: amor incondicional. O amor filos, o amor eros e os outros tipos de amor, eles têm condições para nós amarmos. Você ama uma pessoa com condições. Como? Teu amigo é seu amigo até o ponto que ele não fala mal de você. A partir do momento que seu amigo falou mal de você, aquele amor que você tinha por ele diminui, enfraquece, acaba, se definha. Porque tem uma condição para você amar esse amigo seu: ele ser um parceiro seu, ele te defender, ele não te trair. Amor de marido e mulher tem um monte de condições, um monte. A mulher ama quando tem um cartão de crédito de 30 mil reais. Ela está apaixonada. Pode gastar, minha filha. Ô, meu amor, eu te amo. A mulher ama o marido mais do dia 1º ao dia 10 porque é o dia do pagamento. A condição do dinheiro. Brincando. Mas existem condições do casamento para amar. Se essa mulher não fizer o papel dela, você vai esfriando em amar ela. Se esse homem não faz o papel dele de homem, a mulher vai esfriando o amor, porque tem condições para amar. Você só ama se houver essas condições. Agora, esse amor que eu estou falando aqui não tem nada a ver com condições. Não existe condições para amar. É um amor incondicional. Um amor que não tem condições para amar. Esse é o amor de Deus, sem ter condições para amar. Deus não precisa ver nada em nós para nos amar. Ele nos ama do jeito que nós somos. E o amor de Deus não vai aumentar se nós fizermos coisas boas. O amor de Deus não vai diminuir se nós fizermos coisas más. O amor de Deus não oscila. O amor de Deus não sobe e desce. O amor de Deus não é como um termômetro, ora lá em cima, ora lá embaixo. O amor de Deus é estável. Não importa o que você faça, se você faça uma coisa boa ou uma coisa ruim, não há condições para o amor de Deus. Deus te ama sem ter condições. Esse é o amor ágape. Diga aí para o teu irmão: é esse amor que Deus quer que você tenha. Fala de novo para ele ouvir: é esse amor, irmão, que Deus quer que você tenha. Fala para ele. Esse amor sem condições é o amor que Deus pede para nós. Pensa, se não é esse amor, se não é o vínculo da perfeição esse amor, se esse amor falha, pensa se esse amor falha. Meus irmãos, são coisas incompreensíveis à nossa cabeça. Jesus, ensinando no Sermão do Monte, ele disse assim: se alguém lhe der um tapa na face, qual que é a outra parte? Oferece-lhe a outra. Ah, irmão, o irmão fez uma piada e disse assim: bom, eu posso bater, bate nesse, agora olha lá Deus, puf, no queixo. É difícil isso. A Bíblia diz que nós temos que dar outra face, mas nós sabemos que essa parte aqui do rosto é uma parte sensível e é uma parte de honra. Se alguém tocar na nossa face, toca na nossa honra.
Deus está falando que se alguém bater na sua face, oferece-lhe a outra. Deus está falando assim, que se alguém pedir para você andar 1 milha com ele, ande 2. Meu Deus, naquele tempo se media por milha, nós aqui medimos por quilômetros, por metros, por centímetros. É como se estivesse dizendo assim: se alguém te pede para andar 1 quilômetro, ande 2. A Bíblia diz: se alguém te pede a capa, dê-lhe também a túnica. Vestimentas daquele tempo, mas se fosse hoje, se alguém te pede a camisa, dê também a calça. A Bíblia diz: se alguém te pedir emprestado, empreste, sem querer de volta. A Bíblia vai mais além ainda. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim para Pedro: tem que perdoar. E Pedro diz: até quanto? Até 7, porque 7 na Bíblia, até na numerologia humana, o 7 é o número da perfeição. Tudo que é 7 é perfeito. Então Pedro pensou assim: se eu perdoar 7 vezes, eu vou ser perfeito. Então Cristo disse: 7 não 7. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes você tem que perdoar a mesma pessoa. Ou seja, Jesus está nos dizendo de um amor que não é filos, que não é eros. Jesus está falando de um amor que é incondicional, que não tem condições para amar. Um amor que você ama sem ter nada em troca, sem ter benefício nenhum em troca. Você ama sem ter nada que vá te beneficiar. Pensou se esse amor entra nos casamentos? Acaba os problemas dos casamentos. Se esse amor entra nos filhos pelos pais, acaba o problema de guerra entre filho e pai. Se esse amor entra nos pais, acaba o problema dos pais com os filhos. Sabe por que tem guerras, problemas, divisões, invejas, ódio, rancor, mágoa, ferida, carnalidade, sofrimentos, disputas, partidos? Porque está faltando esse tipo de amor, o amor incondicional. Agora, esses 4 pilares que Paulo está falando aqui, quando você chegar na sua casa nesse domingo, eu te aconselho, como na escola a professora falava assim, ó, lição para casa, eu te aconselho a ler 1 Coríntios capítulo 13 inteiro, porque eu não vou ter condições de explicar ponto por ponto de 1 Coríntios capítulo 13, até porque talvez eu nem teria condições. Mas você lendo na sua casa, Deus vai ministrar mais em você a respeito do amor. Olha o que diz aqui, que o amor tudo sofre. O amor é sofrimento. Você sofre quando você ama. E você suporta o sofrimento quando você ama. Você aguenta a pressão quando você ama. Vamos começar com os pilares da nossa vida. Vamos começar com aquilo que é mais importante para nós. Vamos começar com aquilo que é supremo para mim, que tem que ser supremo para você. Vamos falar da nossa vida espiritual, do nosso espírito, da nossa vida com Deus. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é nos distanciar de Deus. Satanás não quer que você seja pobre para dar risada de você e para rir de você e você ficar desanimado, não ter dinheiro para comprar as coisas. Não, o diabo quer que você fique pobre para que através da sua pobreza você se revolte contra Deus. O diabo não quer que você fique enfermo apenas para sentir dor. O diabo quer que você fique enfermo porque através da sua enfermidade você atribua a Deus o castigo de estar enfermo. Todas as situações que vêm sobre a nossa vida não vêm para nos humilhar e nos deixar cabisbaixos. Todas as situações que vêm na nossa vida têm um propósito único, que vem das próprias esferas do diabo. Um propósito único, o propósito de nos desligar de Deus, de nos distanciar de Deus, de colocar Deus de um lado e nós do outro, de colocar nós contra Deus.
O diabo nunca vai conseguir colocar Deus contra nós, mas ele consegue colocar eu contra Deus, através das circunstâncias, através das lutas. Alguém morre, que eu amo muito, e o diabo põe na minha cabeça que aquilo morreu, e aquilo foi culpa de Deus, porque Deus não me ouviu, porque Deus não viu, porque Deus não operou. Alguma coisa dá errado na nossa vida, e nós colocamos, mas puxa, eu busco a Deus, eu falo com Deus, eu falo no nome de Jesus, eu estou buscando ensinamento, e ainda assim está acontecendo errado. Meu Deus, o que está acontecendo é o Senhor. Todas as lutas, as provações que nós temos, têm a finalidade de nos distanciar de Deus, de colocar nós, seres humanos, homens e mulheres, contra o Criador. Deus nunca vai estar contra nós. Aí diz aqui, o amor tudo sofre. Quando você ama Deus, você sofre por Deus. Quando você não ama Deus, você não aguenta o sofrimento. Porque o nosso amor com Deus também é condicional. É o filos. Deus, eu já ouvi gente falar isso. Quando tem a campanha de escreve, irmão, o teu pedido, a pessoa só serve a Deus, condição: eu só te sirvo se, o Senhor me prosperar. Não é um amor incondicional, é um amor que tem condições. É um contrato que tem condições para ser cumprido de ambas as partes. Eu te sirvo se o Senhor me servir. Se o Senhor não me arrumar isso para mim, eu não te sirvo mais. Então você não ama Deus com ágape, você ama Deus com condições. Eu só vou te amar se o Senhor for assim. Assim como a gente no casamento, você só ama a mulher se ela for fiel para você, você só ama o marido se ele for fiel para você. Como amizade, assim, você só ama a amizade se ela for sempre sua amiga, parceira, companheira, senão você não ama. Com Deus a mesma coisa. Eu só amo a Deus, eu só vou buscar a Deus, só vou servir a Deus, eu só vou honrar a Deus se Ele me fizer isso, se Ele me atender nisso, se Ele cumprir isso para mim, se Ele executar isso na minha vida. Esse não é o amor que Deus pede que tenhamos por Ele. Nós temos que ter um amor por Deus que sofre. Porque o diabo vai nos oprimir. O inimigo vai nos oprimir, é lógico que ele vai. E ele vai nos querer colocar contra Deus, é óbvio, vai querer colocar todos nós, não importa a nossa idade, a nossa formação intelectual, não importa nada que temos, não importa nada que somos, se temos dinheiro, se somos pobres, não importa, meu irmão, o que você é ou o que você tem. O fato é, se você servir a Deus, você vai ser provado pelo inimigo. E aí, o primeiro pilar da nossa vida: tudo sofre. Sabe como que Deus pede para nós amarmos Ele? Quero que você vá lá para Mateus. Pega a sua Bíblia aí, você que tem a sua Bíblia. Abra em Mateus, capítulo... Meu Deus, onde que está, Jeová? Quebra o galho. Mateus capítulo 22, versículo 37. Aleluias. Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o jeito que Deus pede que o amemos. Só pode ser esse tipo de amor chamado ágape, não pode ser filos. Não pode ser outro tipo de amor, porque tem mais tipos de amor. Só existe um tipo de amor que Deus pede que o amemos, e é esse aqui, ó. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? Olha como que Deus quer que amemos Ele. Ah, eu amo Deus. Não, mas não é amar Deus.
do jeito que você quer. É amar assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de coração, com toda a alma, com todo entendimento. E agora nós amamos a Deus que está no céu. Agora nós vamos amar as pessoas que estão aqui na terra. O segundo, versículo 39, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar o próximo como a nós mesmos. Quando você erra, você se julga, você diz assim: eu sou um vagabundo, um sem vergonha, eu não mereço nada. Não. Pessoas que erram se defendem, porque elas já erraram, elas não querem acusação das outras pessoas, porque elas já sabem que elas erraram. Sabe por que nós nos defendemos quando nós erramos? Porque nós amamos a nós mesmos. Se nós não amarmos a nós mesmos, nós não cuidamos de nós mesmos. Nós não vamos ao médico, nós não tomamos banho, nós não nos arrumamos, nós não procuramos melhorias intelectuais, nós não procuramos melhorias no interior para sermos mais felizes. Por que nós estamos à procura de felicidade, nós estamos à procura de prosperidade, nós estamos à procura de honra, de fama, de reconhecimento? Porque nós nos amamos, porque nós olhamos para o espelho e nós gostamos de nós mesmos. E Deus está dizendo assim: ame o próximo como a ti mesmo. Quando o próximo errar, pecar, falhar, é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Quando o próximo errar com a gente, é para a gente perdoar o próximo e continuar amando o próximo. Nós queremos que os outros nos tratem de uma forma que nós não tratamos os outros. Nós queremos às vezes fidelidade dos outros e não somos fiéis. Nós queremos que os outros não falem mal de nós, mas nós temos uma língua poderosíssima, afiada, e falamos mal dos outros. Nós queremos que os outros tenham amor, que os outros olhem para nós com bons olhos, com olhos de honra, e nós não olhamos para as outras pessoas com bons olhos ou olhos de honra. Dois pesos e duas medidas. Nós queremos que os outros tenham respeito conosco, um peso, uma medida, mas nós às vezes não respeitamos os outros, outro peso, outra medida. O amor tudo sofre. O amor, ele sofre a luta, ele sofre a perseguição, ele sofre a calúnia, ele sofre a difamação, ele sofre a fofoca, ele sofre a luta, ele sofre a provação, mas ele é perfeito. Ele não retalha, ele não usa da mesma moeda, ele não usa a mesma arma, porque o amor é Deus. Deus é amor. Quem pode derrubar uma pessoa que ama? Se você ama, você suporta. É o pilar, outro pilar é o suporte. Você suporta as coisas. Se você ama, você suporta qualquer coisa que venha sobre você. O diabo, ele é assim: eu vou derrubar ele. Mas como o diabo pode derrubar alguém que suporta as coisas? Pastor, isso é demais para mim, porque o seu amor chega naquele nível, naquele limite, naquele princípio. O amor suporta. Diga aí para o seu irmão: o amor sofre. Fala assim para ele: o amor suporta. O amor crê. Amém? O amor tem fé. Você espera a mudança, você espera que a pessoa se transforme, você espera que aquela situação se transforme. Você crê. Alguém diz assim: pastor, mas aquele jovem lá, ele não quer nada com Deus, ele não vai mudar. Aquela mulher, ela é uma prostituta, ela não vai mudar. Pastor, aquele homem é um bandido, ele não vai mudar. Pau que nasce
torto morre torto, pastor. Não adianta, tem gente que não vai, tem gente que não anda. Pastor, não adianta ir fazer visita na casa de fulano, porque fulano é da... É difícil falar isso, nesse tempo de infidelidade, de ingratidão, né? Gente sendo ingrata todo tempo, com tudo, com emprego, a pessoa comeu 10 anos do emprego e sai falando mal do patrão. É terrível essas coisas. A pessoa comeu da igreja, chegou perturbado dentro da igreja, é liberto, abençoado, de repente sai falando mal do pastor. Gente, é um mundo que está faltando amor, mas não é porque está faltando amor nos outros que tem que faltar em mim também. Eu não preciso ser igual aos outros. Se os outros querem viver pela ingratidão, que vivam. O amor crê. Se fosse hoje, pensa se fosse hoje, Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguém disse para Pedro, enquanto Cristo estava apanhando e sendo alvejado por vários golpes, alguém disse assim para Pedro: você é discípulo dele, você fala como ele. Não, eu não conheço. E Pedro sai dali e vai para outro rumo. Você parece com o discípulo dele, você é galileu. Não, eu nunca vi esse homem. Pela 3ª vez uma mulher diz: você é um dos tais, você serve a Jesus. Ele disse assim: eu não conheço esse maldito. Ele negou a Cristo 3 vezes. Ele chorou amargamente por 3 dias. Se fosse hoje, nós diríamos assim: Pedro não presta para nada. Pedro negou a Cristo. Pedro é sem vergonha. Pedro não tem mais direito de pregar a palavra. Pedro não tem mais direito de cantar no louvor. Pedro não tem mais direito de entrar dentro da igreja. Pedro negou a Cristo. Se fosse hoje. Mas Cristo, quando ele ressuscitou, ele disse assim: vai, dize aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Ele fez menção de Pedro. Quando ele se encontra com Pedro, e Pedro diz: meu Deus, eu vou agora ser triturado por Jesus, ele vai acabar comigo, eu neguei ele 3 vezes. Jesus simplesmente olha para Pedro, não fala do pecado de Pedro. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou com medo de falar que amava, porque Pedro já tinha falado que amava antes de negar 3 vezes. Então Pedro diz assim: sim, eu te amo, mas o filos, eu te amo com condições, Jesus. É um amor de amizade mesmo, não é um amor ágape. Então Cristo disse: você me ama? Pedro não tinha coragem de falar assim, o ágape, eu te amo. Pedro disse filos de novo. Então Cristo disse pela 3ª vez: tu me amas, Pedro? Pedro disse assim: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu tenho ágape pelo Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. 40 dias depois estava Pedro sendo levantado no dia de Pentecostes, pregou para uma multidão, ganhou 3.000 almas para Cristo. Quando eu fui para o Paraná, uma tia minha disse de uma igreja que teve um homem que cometeu adultério dentro da igreja. Sabe o que a igreja fez? A igreja excluiu esse homem. E esse homem ficou perambulando anos e anos pelas ruas, louco, lunático, perturbado. Passaram-se anos, ele disse assim: talvez aqueles homens de Deus esqueceram, me perdoaram, eu posso voltar. E ele voltou àquela igreja. Olha como a pessoa quer Deus, pedindo perdão, pedindo para voltar para a igreja. E o responsável pela igreja disse assim: olha, passou o seu tempo, você perdeu a sua salvação. Como? O homem sai dali e se mata. E quando o homem se mata, aqueles que estão dentro da igreja dizem assim: você viu, ele estava endemoniado, ele não aguentou, o demônio estava tanto nele que ele se matou. Mas como não se matar se alguém que você confia fala que você perdeu a salvação? O que você vai fazer na terra? Um pastor homossexual ficou 10 anos no homossexualismo pregando a palavra, ninguém descobriu, mas acontece que ele contraiu AIDS. E ao contrair AIDS, ele foi se definhando. E as pessoas diziam: por que, pastor, você pegou AIDS? E sempre inventava uma desculpa. Mas um dia um médico disse assim: você tem pouco tempo de vida, teu organismo não está reagindo, você vai morrer. Infelizmente, você vai morrer. E esse pastor, no leito da morte,
ele olhou para o alto e ele disse assim: Deus, oh Deus, se o Senhor me curar, eu vou pregar a sua palavra de verdade, eu vou sair de todo pecado. Se o Senhor quer eu na terra, sendo pregador da sua palavra, e se o Senhor me perdoou, e se eu tenho condições ainda de ser um pregador da sua palavra, mesmo com esse pecado ferrenho, o qual eu cometi de homossexualismo, pregando a sua palavra, o Senhor me perdoa e me cura. Deus vem e cura esse homem é curado. Esse homem é curado, ele sai do leito, ele sai da morte, os médicos não acreditam. Ele vai à sua igreja e ele diz: eu estou curado, Jesus me curou. E de repente, depois de 2 meses, tem a convenção das igrejas, os pastores se reúnem, e esse pastor sente dar o testemunho dele, e ele diz assim: não, eu preciso contar como que Deus é maravilhoso e Deus é perdoador. Eu vou pedir a palavra aqui, eu vou contar para todos os pastores aqui o que eu era e o que eu sou hoje. E quando o pastor diz: olha, eu estou aqui, vocês me conhecem, eu sou pastor há tantos anos, eu passei muito tempo errado no evangelho, eu era um homossexual, pastor homossexual, pregava a palavra escondido, eu contraí AIDS, eu ia morrer, o médico me deu poucos dias de vida, no leito de morte, eu peço perdão, Deus me perdoou, e hoje a minha igreja está abençoada, cheia do Espírito Santo, eu estou ganhando almas, eu mudei minha vida, para vocês verem o amor de Deus. Quando ele disse o amor de Deus, o pastor presidente catou já o microfone da mão dele, olhou para ele e falou assim: você está excluído da nossa igreja, você está excluído, você não tem condições de ser pastor na nossa igreja. Eu fico pensando que nós que falamos que temos Deus, temos o amor, por que a gente tem costume de julgar tantas pessoas? Por que a gente vê no jornal, a gente olha para o bandido e diz assim: sem vergonha, vagabundo, tem que morrer mesmo? Por que nós olhamos para a prostituta nas esquinas, nas beiras das rodovias, ao invés de nós falarmos Senhor salva, nós falamos mulher da vida, vagabunda? Por que quando nós achamos que alguém não quer algo com Deus, nós chamamos a pessoa, taxamos a pessoa de algum nome terrível? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos Deus ainda. Deus é amor. Deus é amor. Deus é o endemoniado, e nós falamos: é demoniado, é endemoniado, e Deus diz: é meu filho, ajude ele, faça alguma coisa por